Desde carros dos anos 50, com tetos robóticos que pareciam mágica, até esportivos dos anos 80, com telas sensíveis ao toque, e computadores de aviões de combate. Estes são os 10 carros americanos que foram avançados demais para a sua época. Hoje vamos viajar no tempo para descobrir essas joias incompreendidas que tentaram mudar o mundo antes que o mundo estivesse pronto para elas. Mas antes de começar, certifique-se de se inscrever agora mesmo, ativar o sininho e arrebentar esse botão de curtir para que o YouTube te avise sempre. Agora sim, vamos acelerar. Número 10. Ford Fairlane 500 Skyliner. Imaginem que estamos em 1957. O mundo está obcecado com a corrida espacial, foguetes e tudo que brilha como cromo. Nas ruas americanas, os carros eram autênticos couraçados, moles de aço com asas traseiras tão grandes que pareciam poder decolar a qualquer momento. Que mio! No meio de todo esse barulho, a Ford decidiu soltar uma bomba que deixou a todos de queixo caído. Enquanto os outros se contentavam com tetos de lona que vazavam quando chovia, a Ford disse: "Saiam da frente que lá vou eu!" E lançaram o Ford Fairlane 500 Skyliner, uma nave que fazia os truques de mágica parecerem brincadeira de criança. Era tecnologia alienígena em pleno auge do rock and roll. Foi uma aposta arriscada que custou milhões de dólares em desenvolvimento, um valor que hoje em dia seria uma fortuna incalculável. Mas a Ford queria demonstrar que eram os donos absolutos da estrada. O que este bólido tinha de especial? Não era apenas o seu motor, um V8 que rugia com vontade e impunha respeito em cada semáforo. O que realmente te deixava de boca aberta era o que acontecia quando você apertava um simples botão no painel. Amigos, naquela época, se você queria um conversível, tinha que brigar com fechos manuais, lonas pesadas e plásticos que ficavam horríveis com o sol. Mas o Skyliner mandou tudo isso para a lixeira da história. Foi o primeiro carro de produção em massa com um teto rígido retrátil. Sim, ouviram bem. Um teto de metal sólido, duro e pesado, que se guardava sozinho. Hoje você vê um Mercedes de última geração fazendo isso, e parece normal. Mas fazer isso há quase 70 anos era uma loucura de engenharia que beirava o impossível. Era como ver um Transformer antes que existissem os desenhos animados. Os engenheiros passaram noites sem dormir, projetando as dobradiças reforçadas necessárias para suportar o peso dessa estrutura metálica, sem dobrar o chassi do carro. Para que esse teto se movesse como uma bailarina profissional e se escondesse atrás, a Ford não usou um sisteminha hidráulico de brinquedo. De jeito nenhum. Criaram um sistema chamado Hide Away Hardtop, que era um labirinto de cabos e energia. Usava nada mais nada menos que 7 motores elétricos de alto torque. Mas segurem-se, porque para que esses motores não enlouquecessem e soubessem exatamente quando agir, o carro levava 10 solenoides, 4 macacos de travamento para que nada saísse voando e uma rede de cabeamento de quase 190 metros de comprimento. 190 metros de cabos só para o teto. Era basicamente um robô de cozinha gigante preso no corpo de um carro clássico. Se isso não é pura adrenalina, não sei o que é. Cada conexão elétrica tinha que ser perfeita, porque 1 milímetro de erro significava que o teto ficava desalinhado completamente, destruindo as molduras de cromo que custavam tanto. A complexidade não terminava nos cabos. A Ford teve que esticar o chassi do Fairlane original 3 polegadas adicionais só para criar o poço onde descansaria essa mole de metal. Isso obrigou a deslocar o tanque de combustível para a frente, colocando-o logo atrás do banco traseiro. Uma solução arquitetônica que hoje nos pareceria suicida, mas que nos anos 50 era pura audácia. Além disso, o sistema exigia um gerador elétrico de alta saída, porque a bateria padrão se esgotava em segundos se você tentasse operar o teto com o motor desligado. Cada componente, desde os pequenos motores até os parafusos das juntas, foi fabricado com tolerâncias mínimas para evitar ruídos parasitas. A sincronização era a verdadeira arte aqui. O sistema devia detectar que o porta-malas estava totalmente aberto antes de liberar as travas do teto, ou, caso contrário, o metal colapsaria contra a carroceria em uma carnificina de cromo. Era um balé mecânico que dependia de interruptores de limite, que se surravam com a poeira da estrada, fazendo com que o computador analógico perdesse o fio da operação. Para o comprador abastado da época, o Skyliner era o símbolo máximo da era atômica. Representava a fé cega de que a eletricidade e o aço podiam conquistar qualquer limitação física. Até o sistema de escapamento teve que ser redesenhado, enviando os tubos para as extremidades laterais para não interferir com os macacos de elevação do porta-malas. A Ford
treinou especialistas exclusivos em suas fábricas para montar esses tetos à mão, já que as máquinas de soldagem convencionais não conseguiam a precisão necessária para as uniões do hardtop. Foi um esforço de engenharia tão brutal que até a General Motors, sua eterna rival, olhava com incredulidade como a Ford se atrevia a colocar esta tecnologia nas mãos de motoristas inexperientes. O espetáculo visual era de enlouquecer. Quando o dono ativava o mecanismo, a tampa do porta-malas, que era uma peça de metal imensa, abria-se ao contrário, como se fosse a boca de um tubarão gigante esperando sua presa. Depois, o teto destravava com um som metálico glorioso. Levantava-se, a parte dianteira dobrava um pouco, e todo o conjunto deslizava com uma suavidade incrível para o fundo do carro, até desaparecer. Em uns 40 segundos, você passava de ter um coupé elegante a um conversível radical. O trânsito parava, as pessoas saíam dos seus carros para aplaudir e os vizinhos morriam de inveja. Era o nível máximo de status. Era dizer ao mundo que o futuro já dormia na sua garagem e que você tinha as chaves. Os curiosos se amontoavam ao redor do carro toda vez que ele estacionava, implorando ao dono que fizesse a dança do teto, mais uma vez só para tirar uma foto. Mas é claro, nem tudo era um mar de rosas. E aqui vem o que o torna avançado demais. Esta joia custava os olhos da cara, muito mais do que qualquer outro conversível da época. E a confiabilidade? Bem, digamos que era uma dor de cabeça constante. Lembrem-se que não havia microchips nem sensores digitais. Tudo era analógico, puro metal e eletricidade básica. Se um único cabo se soltasse por um buraco, ou se um dos 10 sensores acordasse de mau humor, o teto ficava travado na metade. Imaginem a cena. Começa uma tempestade elétrica. Você aperta o botão e o teto fica ali, duro, como uma escultura de arte moderna avariada. Não havia como fechá-lo à mão, então você tinha que se molhar enquanto todos riam do seu carro futurista. Era um pesadelo logístico que obrigava os donos a levar sempre uma lona de plástico no banco traseiro, para o caso de a tecnologia decidir falhar no pior momento possível. Além disso, o design tinha uma falha de logística que te fazia querer chorar. Quando o teto estava guardado, engolia quase todo o espaço do porta-malas. A Ford teve que colocar uma caixinha de metal ridícula no centro, que chamavam de a tina, e esse era todo o seu espaço para as malas. Ou você andava com o teto abaixado para se exibir, ou levava bagagem para a viagem, mas as duas coisas eram um sonho impossível. Além disso, todo esse peso extra dos motores e do aço fazia com que o carro se sentisse pesado como um tanque e que bebesse gasolina como se fosse de graça. A dirigibilidade era desajeitada nas curvas, porque o centro de gravidade mudava drasticamente quando o teto estava atrás, tornando a condução uma experiência estressante se você tentasse ir rápido. Era uma máquina sedenta e caprichosa que exigia demais do seu dono. No final, o sonho durou pouco. Só foi fabricado entre 1957 e 1959. Em 1960, a Ford se cansou dos problemas e voltou aos tetos de lona de sempre, porque os mecânicos de bairro não tinham a menor ideia de como consertar esse labirinto de cabos elétricos. Mas, caramba, deixou uma marca. O Skyliner foi o avô de todos os conversíveis modernos de luxo. Demonstrou que se podia ter o melhor dos dois mundos, a segurança de um teto duro e a liberdade do ar livre. Tiveram que passar décadas para que o resto das marcas pudessem copiar a tarefa bem feita. O Ford Fairlane 500 Skyliner foi um guerreiro adiantado, um carro que se atreveu a sonhar grande quando os outros só caminhavam. Uma lenda total que nos ensinou que o futuro tem um preço muito alto. E não vá embora, o próximo carro te deixará de boca aberta. Número 9. Buick Reatta. No final da década de 80, o mundo estava vivendo uma transição tecnológica fascinante. A música começava a tocar em discos compactos e os computadores pessoais deixavam de ser protótipos estranhos para entrar nos escritórios. No entanto, dentro da indústria automotiva americana, os painéis continuavam sendo, em sua grande maioria, um conjunto de agulhas analógicas, botões de plástico barulhentos e madeira de imitação. Mas a General Motors, e especificamente a divisão de luxo Buick, decidiu que era hora de dar um soco na mesa. Queriam criar um carro que não só fosse confortável e elegante, mas que se sentisse como uma extensão de um escritório do futuro. Assim nasceu o Buick Reatta, um elegante coupé biplace que escondia em seu interior uma das inovações mais polêmicas e adiantadas ao seu tempo: a tela sensível ao toque. Se hoje você entra em um carro e não vê uma tela enorme, sente que te falta o ar, certo? Mas amigos, imaginem o impacto em 1989. O Reatta lançou o Centro de Controle Gráfico, que basicamente era um monitor de raios catódicos. Sim,
uma televisão de tubo verde e preto, metida à pressão no painel. E o mais louco é que não havia botões. Tudo era controlado tocando o cristal com o dedo. Foi o primeiro carro de produção em série no mundo que mandou às favas os botões e alavancas para apostar em uma interface digital. Em uma época onde as pessoas ainda sofriam para programar um videocassete, a Buick estava pedindo que elas controlassem o ar-condicionado e o rádio deslizando os dedos por uma tela que parecia saída do filme Guerra nas Estrelas. Era uma loucura total para o usuário médio. O nível de detalhe deste sistema era uma autêntica exageração. Você podia entrar em submenus que te davam diagnósticos do motor em tempo real, ver a saúde dos sensores e até colocar alarmes de velocidade. Tinha um calendário, uma calculadora e uma agenda de contatos. Em 1989, você já tinha um assistente inteligente no seu painel. Os engenheiros da Buick estavam convencidos de que o futuro era tátil, e tinham toda a razão, mas exageraram e se adiantaram uns 25 anos ao que as pessoas podiam entender. Estavam construindo um Tesla quando o mundo mal estava descobrindo o Tetris. Essa é a adrenalina da inovação pura. O que muita gente não sabe é que o Reatta não era fabricado em uma linha de montagem comum. A General Motors criou o Centro de Artesanato de Lansing, onde grupos de trabalhadores altamente especializados montavam cada unidade em estações fixas. O carro se movia em plataformas automatizadas, dando-lhe uma aura de exclusividade quase europeia. Esta atenção ao detalhe buscava justificar um preço que triplicava o de um sedã médio. No entanto, toda essa arte chocava frontalmente com o sistema operacional da tela, que era propenso a erros de software que nenhum mecânico sabia resetar. O hardware do monitor era tão complexo que utilizava uma camada de raios infravermelhos invisíveis que cruzavam a superfície do cristal. Quando o seu dedo interrompia o raio, o sistema registrava o toque. Se uma sujeira ficasse presa na borda da tela, o carro pensava que alguém estava tocando constantemente, enlouquecendo o sistema de áudio ou mudando a temperatura do ar para pleno inverno no meio da autoestrada. Era um pesadelo de fantasmas eletrônicos. Além disso, a tela consumia tanta energia que a Buick teve que instalar alternadores de alto desempenho para evitar que o sistema se desligasse ao acender as luzes de seta. Para piorar, a visibilidade era um desastre sob a luz direta do sol. Os motoristas tinham que colocar a mão como viseira sobre o painel só para ver a que temperatura estava o habitáculo. Foi um choque cultural brutal. Por fora era um design atemporal, elegante e baixo, mas por dentro era um experimento de laboratório que punha à prova a paciência dos motoristas mais abastados. A marca até teve que publicar vídeos educativos em VK-Co. Jackass, para ensinar aos compradores como navegar pelos menus, algo ridículo para um carro que supostamente devia facilitar a vida. Mas claro, ser o primeiro na festa tem seus riscos, e o Reatta se chocou contra a realidade. A tecnologia daquela época era mais lenta que uma tartaruga com sono. Você tinha que apertar a tela com vontade e esperar que o cérebro do carro processasse sua ordem. E nem falemos da segurança. Para aumentar o volume ou diminuir o ar, você tinha que tirar a vista da estrada e navegar por menus digitais. Era como tentar usar um computador enquanto você está a 100 km por hora na autoestrada. Os motoristas ficavam loucos de frustração. O que devia ser um luxo se transformou em um esporte de risco que gerou reclamações por todos os lados. E preparem-se para o pior: a durabilidade. Esses monitores de tubo pesavam 1 tonelada e geravam um calor que derretia os dedos. Por ser tecnologia de televisão antiga, as vibrações dos buracos e as mudanças de temperatura no habitáculo eram seus piores inimigos. Se a tela fosse para uma vida melhor, você estava frito. Você ficava sem rádio e sem ar-condicionado no meio de um calor infernal, porque não havia nenhum único botão físico de reserva. Imaginem a cara dos mecânicos de bairro quando abriam esse painel e viam cabos e circuitos que pareciam projetados pela NASA. Os concertos custavam uma fortuna e muito pouca gente se atrevia a mexer nesse labirinto eletrônico. Apesar de o Reatta ser um carro precioso, montado quase à mão em Michigan como um cuidado obsessivo, sua tela terminou por enterrá-lo. O cliente típico da Buick era a gente mais velha que só queria chegar ao seu destino sem ter que brigar com um monitor piscando. Sentiam-se intimidados por esse resplendor verde na noite que lhes recordava que o futuro era agora, e eles não estavam convidados. Em 1991, a Buick se rendeu, voltou aos botões de sempre e descontinuou o modelo. Foi um sacrifício heróico. O Reatta morreu para que hoje possamos desfrutar das telas que temos em nossos carros atuais. Hoje em dia, o Buick Reatta é um objeto de desejo para os colecionadores mais nostálgicos.
Se você encontra um com a tela funcionando, tem um tesouro nacional nas suas mãos. Representa esse momento glorioso em que Detroit tentou dar um salto de fé sem paraquedas. É o avô rebelde de todos os painéis digitais modernos. Um visionário incompreendido que nos ensinou que, às vezes, ser avançado demais para a sua época significa que você vai levar um golpe muito duro contra o asfalto, mas vai deixar uma marca impossível de apagar. Um verdadeiro pioneiro com calças. E bom, se acham que uma tela sensível ao toque nos anos 80 era algo arriscado, preparem-se para o próximo posto. Número 8. Oldsmobile Jetfire. Este bólido tem um galardão que muitos ignoram. Foi o primeiro carro de produção em série, em todo o bendito planeta, a montar um turbocompressor. Muito antes que os europeus ou os japoneses colocassem o turbo na moda, a Oldsmobile já te vendia esse sonho de velocidade em um elegante coupé. O motor era um pequeno V8 de alumínio, que graças ao turbo, alcançava o número mítico de 1 cavalo de força por cada polegada cúbica. Isso era território sagrado, amigos! Mas colocar pressão nesse motor não era o problema. O verdadeiro desafio era evitar que ele explodisse em 1000 pedaços pelo calor extremo e a compressão. Era como tentar domar um dragão com uma coleira de cachorro. Os engenheiros sabiam que se não controlassem a temperatura, o motor derreteria por dentro antes que o motorista terminasse de engatar a segunda marcha. A verdadeira proeza de engenharia residia no bloco motor Rocket 5, 8 de alumínio. Era um design tão avançado que exigia técnicas de fundição que a General Motors mal estava aperfeiçoando, utilizando camisas de cilindros de ferro fundido inseridas para suportar a fricção. O turbo em si, um Garrett T5, não era o monstro gigante que vemos hoje nos caminhões, mas sim uma unidade pequena e nervosa projetada para entrar em ação quase instantaneamente. No entanto, o grande inimigo era a detonação prematura. Sem sensores eletrônicos para atrasar o tempo de ignição, o motor estava à mercê da qualidade da gasolina, que nos anos 60 era, na melhor das hipóteses, inconsistente. Para solucionar isso, os engenheiros da Oldsmobile criaram um sistema de controle de pressão de sobrealimentação que dependia totalmente de diafragmas de vácuo. Era um labirinto de tubulações que devia ser hermético. O menor vazamento de ar convertia o sofisticado turbo em um pedaço de metal inútil. Além disso, o fluido turbo-foguete não era apenas água. Era uma mistura precisa de água destilada, metanol e um inibidor de corrosão específico. Se o dono tentasse usar água da torneira, os minerais obstruíam os injetores de precisão em questão de dias, condenando o sistema a uma morte lenta por depósitos de cálcio. O nível de paranoia da marca era tal que instalaram um complexo sistema de desvio. Se o nível do fluido baixasse demais, uma boia ativava uma válvula que limitava fisicamente a abertura da borboleta do acelerador. Não importava o quanto você pisasse no pedal, o carro simplesmente se recusava a correr para se salvar da autodestruição. Foi a primeira vez que uma máquina dizia não ao seu dono por sua própria segurança, uma lógica de proteção que hoje é a base de todos os computadores de motor modernos, mas que em 1962 se sentia como uma traição mecânica. Aqui é onde a coisa fica de filme e nos deixa de queixo caído. Como nos anos 60 não havia microchips nem sensores inteligentes para controlar a mistura, inventaram uma solução que hoje soa a ficção científica: a injeção de água e álcool. O Jetfire levava um tanque extra com algo chamado fluido turbo-foguete. Sim, era épico o nome. Quando o turbo começava a soprar com fúria, o carro injetava essa poção mágica diretamente no motor para esfriá-lo e permitir uma potência brutal, sem que os pistões saíssem voando. Era a tecnologia dos caças da Segunda Guerra Mundial posta ao serviço de um cara que só queria ir rápido ao supermercado. Isso é adrenalina pura engarrafada. Esta mistura era tão corrosiva que o sistema de injeção tinha que ser fabricado com materiais especiais para não apodrecer em questão de meses sob o calor do compartimento do motor. O carro era um autêntico foguete. Podia humilhar esportivos com motores o dobro do tamanho, acelerando de 0 a 100 em menos de 9 segundos, enquanto o turbo soltava um assobio celestial que arrepiava os cabelos. O interior parecia o posto de comando de um piloto, com indicadores que te diziam exatamente quando o turbo estava fazendo sua mágica, e uma luz de advertência, para o caso de você estar ficando sem o precioso líquido de foguete. Era o cúmulo da sofisticação, uma máquina que gritava futuro em cada parafuso. Possuir um Jetfire te fazia sentir como o homem mais inteligente da estrada, alguém que entendia de física e de potência avançada, enquanto os outros só faziam barulho. As revistas da época o chamavam de o carro mais complexo do mundo, e não estavam exagerando nem um pouco.
era uma joia de relojoaria industrial. Mas claro, ser um gênio incompreendido tem suas consequências. O primeiro grande inimigo do Jetfire não foi a mecânica, mas sim o próprio dono. Muitos usuários, em sua bendita ignorância, se esqueciam de reabastecer o tanque do fluido especial. Grave erro! Assim que o tanque esvaziava, uma válvula de segurança capava o turbo, e o seu míssil se convertia em uma carroça lenta que mal conseguia andar. Além disso, o fluido não era vendido na farmácia nem na barraca de cachorro-quente. Você tinha que ir à força ao concessionário oficial. Se você morava em uma cidade afastada, ter este carro era como ter um filho que só come caviar. Um autêntico suplício logístico que matava a diversão. A falta deste líquido se tornou a piada recorrente dos que preferiam a força bruta tradicional, desprestigiando injustamente a tecnologia turbo. E preparem-se para o drama das oficinas. Os mecânicos da velha escola, acostumados a martelos e chaves simples, viam um Jetfire e se benziam. Não tinham a mais remota ideia de como funcionava esse labirinto de mangueiras e válvulas de vácuo. Em vez de quebrar a cabeça aprendendo, o mais comum era que dissessem ao cliente: "Olha, chefe, vamos tirar toda essa sujeira do turbo e colocamos um carburador normal." Foi um massacre tecnológico. Milhares de Jetfire foram castrados mecanicamente por culpa da ignorância das oficinas, perdendo sua alma de foguete para sempre por não encontrar alguém que soubesse apreciar sua complexidade. Foi uma tragédia para a engenharia, onde o progresso foi enterrado pela falta de capacitação de quem devia cuidar dele. No final, este experimento de alta octanagem só durou 2 anos. A Oldsmobile jogou a toalha porque percebeu que o público americano preferia a simplicidade de um motor grande que não pedisse poções mágicas, nem cuidados extremos. O turbo terminou guardado em uma gaveta empoeirada de Detroit até que as crises do petróleo obrigaram os engenheiros a tirar os projetos de novo décadas depois. Mas a lenda já estava escrita com letras de ouro. O Jetfire nos demonstrou que a indução forçada era o verdadeiro caminho a seguir, embora para sua época fosse um bicho estranho difícil demais de digerir. Sem esta valente tentativa da Oldsmobile, marcas como Porsche ou BMW teriam demorado muito mais para aperfeiçoar seus próprios sistemas turbo. Hoje em dia, ver um Jetfire original com seu sistema de injeção de fluido funcionando é como ver um milagre rodante. É o testamento de uma era onde os engenheiros tinham carta branca para ser audazes e um pouco temerários. Foi o avô rebelde de todos os carros turbo modernos, um pioneiro que sacrificou sua existência para nos ensinar que o tamanho não importa tanto quanto a pressão. É uma joia de coleção que nos recorda que, às vezes, para tocar o céu, é preciso se atrever a usar tecnologia de aviação no asfalto. O verdadeiro louco da velocidade. E agora preparem-se para conhecer a elegância mais estranha da história. Número 7. Cadillac Eldorado Brougham. Em 1957, a Cadillac era a rainha absoluta do luxo, mas com o Eldorado Brougham, decidiram que não só queriam ganhar, queriam humilhar qualquer outro fabricante do mundo, incluindo os intocáveis da Rolls-Royce. Este não era apenas um carro caro, era uma vitrine brutal de toda a tecnologia que a General Motors podia imaginar, empacotada em uma carroceria de 4 portas sem pilar central, e com um teto de aço inoxidável escovado que brilhava como prata sob o sol da Califórnia. Para que se deem uma ideia da loucura de exclusividade, este bólido custava $13.000 da época. Isso era o dobro do que custava um Cadillac normal, e muito mais do que uma mansão de luxo nos melhores subúrbios dos Estados Unidos. Era um brinquedo reservado para a elite mais poderosa e extravagante do planeta. O que o fazia tão avançado? Segurem-se! Comecemos pela suspensão. Enquanto o resto do mundo pulava, como bolas em molas de metal, o Eldorado Brougham flutuava sobre a primeira suspensão pneumática de produção. Sim, tinha bolsas de ar nas 4 rodas controladas por sensores mecânicos de alta precisão que mantinham o carro perfeitamente nivelado. Não importa quanta gente subisse ou quanta bagagem você levasse naquele porta-malas cavernoso. A ideia era que o carro se sentisse como um tapete mágico voando sobre o asfalto. O problema é que esta tecnologia era tão complexa e prematura que as bolsas de ar costumavam furar ou perder pressão por qualquer bobagem. Não era raro que os donos descessem à garagem pela manhã e encontrassem seu flamante Cadillac de barriga para cima, colado ao chão como uma tartaruga cansada, esperando que o compressor acordasse de sua soneca. A engenharia por trás deste gigante não se limitava ao conforto. O Brougham montava pneus de perfil baixo, com rodas de alumínio forjado. Uma raridade absoluta para os anos 50, projetadas especificamente para suportar o torque massivo de seu motor. V8 de 6 litros com 3 carburadores de corpo duplo. Este propulsor não só buscava velocidade,
mas um silêncio de marcha tão absoluto que, frequentemente, os motoristas tentavam ligar o motor quando ele já estava ligado, porque não escutavam nenhuma vibração. A complexidade elétrica era tal que o sistema de fiação principal tinha a espessura de um braço humano, conectando uma bateria de alto desempenho com interruptores automáticos que protegiam cada um dos acessórios elétricos independentes. Mas o verdadeiro despliegue de poder estava em sua estrutura. Ao eliminar o pilar central para conseguir esse design hardtop de 4 portas, os engenheiros tiveram que reforçar o chassi com um design em X massivo de aço pesado para evitar que a carroceria dobrasse como um papel ao fazer uma curva. Além disso, o carro introduziu pela primeira vez o fecho de portas elétrico assistido. Você não precisava bater a porta, simplesmente a aproximava, e o motor a sugava suavemente até o fecho hermético. Os tapetes não eram de tecido comum, mas sim de lã de cordeiro genuína Mouton, tão espessa que seus pés afundavam nela. Cada unidade era montada sob uma supervisão de qualidade que beirava a paranoia, com inspetores que revisavam cada costura do couro com lupas. A Cadillac até oferecia 44 combinações diferentes de cores de estofamento, incluindo peles exóticas que hoje seriam impossíveis de conseguir. Era uma máquina projetada para durar 1000 anos, mas ironicamente, sua própria complexidade a tornava vulnerável ao desgaste do uso diário. Era o sonho americano destilado em metal, uma joia tecnológica que desafiava as leis da economia e da física para oferecer uma experiência que nenhum outro ser humano havia sentido jamais em uma autoestrada. Além disso, o interior era onde até a loucura tecnológica realmente te explodia na cara. O Eldorado Brougham tinha assentos com memória, algo que hoje vemos como uma opção de luxo em carros modernos, mas que em 1957 era algo totalmente inédito e futurista. Mediante um sistema de mostradores, você podia programar a posição exata do assento para diferentes motoristas. Era como se o carro te reconhecesse. Além disso, as portas traseiras abriam-se de forma suicida e eram bloqueadas eletricamente assim que você ligava o carro para evitar desastres. Tinha um sistema de aquecimento inteligente que permitia aquecer o habitáculo mesmo antes de ligar o motor e um controle de cruzeiro que funcionava com uma precisão assombrosa para ser um sistema totalmente analógico. Os engenheiros não economizaram em nenhum grama de cobre para cabear esta nave espacial terrestre. E se falamos de detalhes curiosos que beiram o absurdo, este Cadillac levava a coroa de diamantes. No porta-luvas, forrado em veludo premium, vinha um kit completo para o estilo de vida do milionário dos anos 50. Incluía 6 copos de metal magnéticos para que você pudesse apoiá-los na tampa do porta-luvas sem que caíssem enquanto desfrutava de um trago em pleno movimento. Também trazia um estojo de cigarros, um dispensador de lenços de seda, um espelho de maquiagem e até um frasco de perfume exclusivo da marca Arpege. Tudo estava pensado para que você não movesse nenhum dedo. Até o porta-malas abria e fechava sozinho com o pressionar de um botão. O que hoje é normal em qualquer caminhonete familiar, há 70 anos era pura magia negra que deixava a todos de boca aberta. Outra inovação incrível era o Autronic Eye, ou o olho autrônico. Era um sensor de luz localizado sobre o painel que detectava as luzes dos carros que vinham de frente à noite. Quando o sensor via luz, abaixava automaticamente os faróis altos para não ofuscar o outro motorista e voltava a subi-los quando o caminho estava livre. Imaginem o nível de eletrônica analógica necessária para que um sensor dos anos 50 tomasse decisões por você em tempo real. Era uma mostra de cortesia automatizada que hoje continuamos aperfeiçoando com câmeras inteligentes e sensores laser. A Cadillac estava vivendo no ano 2000 enquanto o resto do mundo continuava tentando entender como funcionava o rádio. Cada componente do Brougham foi projetado para quebrar os limites do que um ser humano esperava de uma máquina. Lamentavelmente, tanta sofisticação foi a sua tumba. A Cadillac perdia dinheiro com cada unidade que vendia, apesar de seu preço astronômico, porque o controle de qualidade era um pesadelo financeiro. O carro era tão difícil de fabricar que só foram produzidas 400 unidades em seu primeiro ano de glória. A maioria dos compradores se cansou de que o carro passasse mais tempo na oficina do que nas ruas esbanjando estilo. Os mecânicos da época simplesmente não estavam capacitados para consertar suspensões a ar ou sistemas elétricos tão intrincados e temperamentais. No final, a Cadillac teve que oferecer kits de conversão para tirar a suspensão pneumática e colocar molas de metal convencionais porque não davam conta das garantias e das queixas dos clientes milionários que queriam soluções, não desculpas. O Cadillac Eldorado Brougham foi o pico mais alto da ambição americana, antes que a realidade financeira obrigasse as marcas a serem mais conservadoras e chatas. Foi um carro feito sem limites, um monumento à engenharia, que nos demonstrou que,
Ás veces, o exceso é a única forma de descobrir onde está a verdadeira fronteira do posível. Hoxe continúa sendo un dos carros máis procurados e caros do mundo, non só por súa beleza inegável, mas porque representa un momento irrepetível en que o futuro non tiña preso e Detroit se sentía dona do universo. Foi un soño de aço e cromo que voou muito perto do sol e nos deixou uma lenda que ainda nos faz suspirar por essa era de opulência desmedida. E agora preparem-se para conhecer a elegância mais estranha da história. Número 6. Cord 810. Este carro, projetado pelo gênio Gordon Buehrig, foi tão radical que mesmo hoje, quase 90 anos depois, ainda parece uma nave do futuro. Foi o bólido que introduziu o conceito de design total, onde a estética e a engenharia se fundem em uma só peça de pura adrenalina. Era como se um engenheiro da NASA tivesse viajado ao passado para humilhar toda a indústria automotiva. Sua silhueta era tão fluida que fazia com que os Ford e Chevrolet da época parecessem tratores agrícolas lentos e chatos. A primeira coisa que te deixava de queixo caído no Cord era sua frente agressiva. Não tinha um radiador visível, amigos. Em seu lugar, apresentava umas persianas horizontais de metal que envolviam todo o capô, o que lhe rendeu o apelido de Nariz de Caixão. Mas o mais incrível eram seus faróis. Em uma época onde os faróis eram cubos metálicos expostos e feios, o Cord introduziu os primeiros faróis escamoteáveis da história. Escondiam-se dentro dos paralamas e eram ativados por meio de manivelas mecânicas no painel. Quando estavam fechados, o carro tinha uma linha aerodinâmica limpa que nenhum outro veículo no mundo podia igualar. Era pura elegância misturada com um ar de mistério que te arrepiava a pele. Parecia um carro projetado para um super-herói incógnito. A genialidade de Gordon Buehrig não parou na estética. O Cord 810 foi um dos primeiros a utilizar uma construção de chassi unitário na parte dianteira, o que hoje conhecemos como monocoque parcial. Esta estrutura lhe dava uma rigidez torsional assombrosa, permitindo que a carroceria não rangisse como um barco velho ao transitar pelas estradas rurais da época. Além disso, o carro apresentava dobradiças de portas ocultas e uma tampa de enchimento de combustível escondida sob uma cobertura. Detalhes que hoje são universais, mas que em 1936 eram considerados uma excentricidade custosa. O interior era igualmente revolucionário, como um painel de instrumentos de alumínio polido que incluía um contagiros e um rádio de fábrica, luxos que estavam reservados apenas para os aviões de combate de elite. E o verdadeiro coração desta besta era seu motor Finke 8 de 4,5 litros, projetado pela Lycoming, uma empresa que fabricava motores de aviação. Isso explica por que o motor se sentia tão leve e respondia com tanta agressividade. Para melhorar ainda mais o desempenho, a Cord ofereceu uma versão sobrealimentada como um compressor centrífugo, que fazia o carro rugir como um avião em plena decolagem, alcançando velocidades que davam medo em uma era onde os freios a tambor mal podiam deter tamanha inércia. A audácia da marca foi tamanha que, para cumprir com as normas do Salão do Automóvel, tiveram que fabricar 100 unidades à mão em um tempo recorde, já que a linha de montagem definitiva ainda não estava pronta. Isso provocou que os primeiros modelos fossem praticamente protótipos rodantes, com ajustes de painel imperfeitos e sistemas elétricos que funcionavam quando queriam. No entanto, o público estava tão hipnotizado por sua beleza que ignoravam as poças de óleo que o carro deixava nos tapetes dos hotéis de luxo. Era o estandarte de uma América que queria deixar para trás a Grande Depressão através do estilo e da velocidade pura. Mas a verdadeira magia estava debaixo dessa carroceria futurista. O Cord 810 era um carro de tração dianteira. Atenção a isso! Nos anos 30, 99% dos carros tinham tração traseira com um eixo pesado que passava por baixo do habitáculo. Ao colocar a tração na frente, o Cord eliminou o túnel de transmissão, permitindo que o carro fosse baixíssimo. Tão baixo que não precisava de estribos para subir. Você simplesmente abria a porta e entrava direto no nível do chão. Isso não só o fazia parecer mais rápido e agressivo, mas lhe dava uma estabilidade nas curvas que deixava em ridículo os esportivos europeus mais caros. Era como dirigir sobre trilhos enquanto os outros iam dando trancos pela estrada. E se isso não fosse tecnologia suficiente para 1936, falemos de sua transmissão de loucura. O Cord não tinha uma alavanca de câmbio gigante saindo do chão como um caminhão. Tinha um sistema de pré-seletor elétrico fabricado pela companhia Bendix. Na coluna de direção havia uma pequena alavanca que parecia um interruptor de avião. O motorista selecionava a marcha que queria colocar a seguir e, assim que pisava no pedal da embreagem, um sistema de vácuo e eletricidade realizava a troca de forma automática. Era o mais parecido com uma caixa sequencial moderna de um Fórmula 1.
Imaginem a cara dos motoristas da Grande Depressão vendo alguém trocar de marcha como um dedo, e sem o menor esforço. Era pura feitiçaria mecânica. Por que foi avançado demais? Lamentavelmente, o Cord foi vítima de sua própria ambição desmedida. A empresa não tinha os recursos para testar tamanha tecnologia de maneira exaustiva, e o sistema de preseletor falhava constantemente, deixando os motoristas presos em uma marcha ou em ponto morto, no momento menos oportuno. Além disso, a tração dianteira sofria de problemas de superaquecimento masivo, e as juntas universais da época não eram suficientemente resistentes para manejar o torque do motor 4x8 da Lycoming. Era uma máquina sedenta por reparos constantes, uma joia de cristal que exigia uma manutenção que quase nenhum mecânico da época se atrevia a tocar. Ter um Cord era uma relação de amor e ódio que podia te levar à falência em meses. A produção foi um autêntico caos de proporções épicas. Em sua apresentação no Salão do Automóvel de Nova York, o carro causou tanta sensação que as pessoas subiam em outros carros só para poder vê-lo por cima da multidão. Receberam milhares de pedidos em questão de horas, mas não puderam entregar as unidades a tempo por problemas graves na cadeia de montagem da complexa transmissão. Para quando os carros começaram a chegar aos clientes, a fama de pouco confiáveis já tinha se espalhado por todo o país como fogo. A marca Cord desapareceu pouco depois, em 1937, deixando para trás um legado de design que influenciaria todos os carros de luxo posteriores. Foi um cometa brilhante que se queimou rápido demais por tentar voar mais alto do que a tecnologia permitia. O Cord 810 foi o primeiro carro que entendeu que a aerodinâmica e a ergonomia eram o único caminho para o futuro. Foi um visionário rebelde que tentou eliminar os estribos, esconder os faróis e simplificar a condução décadas antes que o resto da indústria se atrevesse a dar o primeiro passo. É, sem dúvida alguma, uma das máquinas mais bonitas, valentes e temperamentais que jamais rodou sobre solo americano. Um ícone que nos recorda que ser o mais inteligente da turma às vezes te traz mais problemas que premios, mas que o seu nome ficará gravado na história para sempre. Um bólido com alma de rebelde que não aceitava um não como resposta. Impressionante, não é? E diga-me, está gostando desta viagem no tempo? Se sim, certifique-se de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Isto não termina aqui. O que vem a seguir é o carro que mudou a forma de todos os carros modernos. Continuamos. Número 5. Chrysler Airflow. O Airflow foi o primeiro carro de produção projetado utilizando um túnel de vento. A Chrysler contratou Orville Wright, sim, um dos irmãos Wright que inventaram o avião, para que os ajudasse a entender como o ar se movia. O que descobriram foi assustador. Os carros da época eram mais aerodinâmicos se você os dirigisse de ré do que para a frente. Com essa informação, os engenheiros da Chrysler jogaram no lixo todos os manuais de design e criaram algo totalmente novo. O Airflow não tinha um radiador vertical. Tinha uma grade curva que descia suavemente em direção aos para-choques. Os faróis não estavam colados para fora como olhos de inseto, mas sim integrados na carroceria. Até as rodas traseiras estavam parcialmente cobertas por saias para evitar as turbulências. A obsessão pela eficiência levou os engenheiros a estudar até o fluxo de ar por baixo do veículo, algo inédito nos anos 30. Descobriram que o ar preso sob o chassi criava uma resistência brutal. Por isso suavizaram as formas dos componentes mecânicos visíveis. Mas a inovação mais extrema foi o uso de um para-brisa dividido em forma de V. Não era só por estética. Estava projetado para desviar o vento para os lados do habitáculo, reduzindo o ruído do vento que costumava ser ensurdecedor em outros carros. A Chrysler estava tão adiantada que até experimentou com vidros curvos, mas a tecnologia de fabricação de vidro da época não permitia produzi-los em grande escala sem distorções ópticas que enjoavam o motorista. No quesito mecânico, o Airflow utilizava um motor de 8 cilindros em linha que era uma seda. Para garantir que este motor não transmitisse vibrações aos passageiros, desenvolveram o sistema Floating Power, uns suportes de motor de borracha que permitiam que o bloco oscilasse ligeiramente, sem sacudir o carro. Isso, somado ao fato de que o habitáculo estava rodeado por uma gaiola de aço protetora, o convertia em uma fortaleza rodante. O processo de soldagem era tão inovador que a Chrysler teve que projetar suas próprias máquinas de solda a ponto, já que as ferramentas padrão de Detroit eram incapazes de unir os painéis com a precisão que este design estrutural exigia. Até o sistema de frenagem foi melhorado com tambores superdimensionados para manejar as altas velocidades que o carro alcançava graças à sua baixa resistência ao vento. O Airflow não só corria mais, mas se sentia mais plantado no chão, enquanto os outros carros balançavam com as rajadas laterais.
Foi uma vitória total da física sobre a tradição. Um laboratório sobre rodas que demonstrou que o futuro da mobilidade não residia na ornamentação, mas sim na eficiência invisível das formas fluidas. Mas a inovação não ficava na superfície. O Airflow introduziu o que hoje conhecemos como construção monocoque, ou estrutura de caixa de aço. Em vez de colocar uma carroceria de madeira e metal sobre um chassi de escada, como se fossem duas peças separadas, o Airflow era uma estrutura unificada de aço soldado. Isso o fazia incrivelmente rígido e seguro. Nos testes da época, a Chrysler chegou a atirar um Airflow por um penhasco de 30 metros e depois que o carro deu várias cambalhotas, aterrissou sobre suas rodas. O motorista abriu a porta e simplesmente saiu dirigindo. Para 1934, essa resistência estrutural era algo que parecia de outro planeta. Além da segurança, o Airflow mudou a forma como nos sentamos nos carros. Naqueles anos, o motor costumava estar logo acima do eixo dianteiro, o que obrigava os passageiros a se sentarem logo acima do eixo traseiro, o que fazia com que cada buraco fosse uma tortura para as costas. Os engenheiros da Chrysler moveram o motor para a frente e deslocaram os assentos para o centro do carro, entre os dois eixos. Isso criou o que hoje chamamos de distribuição de peso moderna. O carro não só era mais espaçoso por dentro, mas flutuava sobre os buracos com uma suavidade que nenhum Cadillac ou Packard podia igualar. Foi o primeiro carro que realmente priorizou o conforto dos passageiros através da arquitetura do chassi. Então, se era tão seguro, confortável e rápido, por que foi um desastre comercial? Aqui é onde entra o fator de ser avançado demais. O design era tão diferente do que as pessoas estavam acostumadas que lhes parecia simplesmente feio. Em 1934, o público queria carros que parecessem imponentes e clássicos, não gotas de água gigantes. As pessoas zombavam do Airflow, dizendo que você não sabia se o carro vinha ou ia. Além disso, a Chrysler teve problemas no início com a produção devido à complexidade das novas soldagens da estrutura de aço, e os primeiros modelos tiveram algumas falhas de qualidade que os concorrentes, como a Ford e a General Motors, usaram contra ela mediante campanhas de publicidade agressivas. O fracasso do Airflow foi tão grande que quase levou a Chrysler à falência. A marca se assustou tanto que durante as 2 décadas seguintes se dedicaram a fazer os carros mais chatos e conservadores do mercado por medo de voltar a se arriscar. Mas aqui está o incrível da história. Embora tenha sido um fracasso em vendas, todos os fabricantes do mundo começaram a copiar suas ideias em segredo. Pouco depois de seu lançamento, marcas europeias como Peugeot e Toyota no Japão lançaram modelos que eram cópias quase exatas do design do Airflow. Hoje em dia, toda vez que você vê um carro moderno que é silencioso na estrada e que gasta menos combustível graças à sua forma arredondada, você deve um agradecimento a este gigante incompreendido da Chrysler. O Airflow nos deixou uma lição muito valiosa na indústria. Você pode ter a melhor engenharia do mundo, mas se a estética estiver muito adiantada ao seu tempo, as pessoas te darão as costas. Foi um mártir da ciência que sacrificou seu sucesso comercial para que o resto dos carros do século XX pudessem ser melhores. É o avô da aerodinâmica moderna e uma prova de que, às vezes, ter razão muito cedo é o mesmo que estar errado. Mas segurem-se firme, porque se um carro que voa baixo no vento lhes pareceu interessante, o próximo em nossa lista não só corta o ar, mas nem sequer precisa de gasolina para funcionar. Número 4. General Motors EV. 1. Se pensamos em carros elétricos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a Tesla e a revolução dos últimos 10 anos. Mas, o que me diriam se eu lhes dissesse que em meados dos anos 90, a General Motors já tinha um carro elétrico tão perfeito que parecia ter sido trazido do futuro por uma raça alienígena? Falamos do General Motors EV 1. Não era um protótipo guardado em um museu, era um carro real, emplacado, que circulava pelas ruas da Califórnia e Arizona e que deixou completamente apaixonado todo mundo que o dirigiu. Foi, sem exagerar, o carro mais avançado do planeta em 1996. Era um míssil silencioso que fazia os barulhentos motores a gasolina parecerem tecnologia da Idade da Pedra. O design do EV1 era a primeira coisa que te deixava sem palavras. Tinha uma forma de gota d'água ultra aerodinâmica, com as rodas traseiras parcialmente cobertas, alcançando um coeficiente de arrasto tão baixo que mesmo hoje em dia deixaria envergonhados muitos esportivos de alta gama. Cortava o ar como uma faca quente em manteiga. Mas o verdadeiramente revolucionário estava em suas entranhas. Estava construído sobre um chassi de alumínio leve e painéis de carroceria de material composto que não amassavam nem como um martelo.
tinha freios regenerativos, uma tecnologia que hoje é padrão, mas que nos anos 90 era pura magia. Cada vez que você freava, o motor se convertia em um gerador e devolvia energia às baterias. Não tinha chave. Ligava como um código em uma console central que parecia tirada da série Jornada nas Estrelas. Era pura sofisticação digital, em um mundo de cabos e velas de ignição. Para que se deem uma ideia do quão adiantado estava, o EVUM utilizava um sistema de carga por indução chamado Magne Charge. Você não tinha que plugar um cabo metálico com pinos perigosos. Simplesmente inseria uma pá de plástico redonda em uma ranhura da frente do carro, e a energia passava através de um campo magnético. Era carga sem fio de alta potência há 30 anos. Além disso, para maximizar a eficiência, os engenheiros instalaram pneus de ultra baixa resistência à rodagem desenvolvidos pela Michelin, que estavam inflados a uma pressão muito mais alta do que o normal para reduzir a fricção como o asfalto. Até o sistema de climatização era uma obra de arte. Utilizava uma bomba de calor de alta eficiência em vez de um compressor convencional para não drenar a bateria enquanto mantinha os ocupantes frescos no deserto do Arizona. O painel era completamente digital e estava localizado na base do para-brisa para que o motorista nunca tivesse que baixar a vista. Te dava informação precisa sobre o fluxo de energia e o alcance restante com uma exatidão que os carros elétricos de hoje invejariam. A General Motors utilizou engenheiros de suas divisões aeroespaciais para proxetar a eletrônica de potência, conseguindo que o inversor de corrente fosse pequeno, leve e extremamente confiável. O carro também contava com uma direção assistida eletrohidráulica, algo que mal começava a ser visto em protótipos exóticos. Cada detalhe, desde os faróis de descarga de alta intensidade até o sistema de som otimizado para consumir o mínimo de watts, estava pensado para demonstrar que o carro de combustão era um dinossauro. A GM até desenvolveu uma versão com baterias de níquel metal hidreto, que permitia viagens interurbanas sem problemas, quebrando o mito de que os elétricos eram só para ir às compras. Foi um despliegue de superioridade técnica que assustou a própria indústria que o criou. Dirigi-lo era uma experiência religiosa para os motoristas da época. Por ser elétrico, o torque era instantâneo. Você não tinha que esperar que o motor subisse de giros. O carro saía disparado dos semáforos com um silêncio absoluto, deixando para trás carros esportivos com motores de combustão barulhentos que não entendiam o que tinha acabado de acontecer. Não tinha caixa de câmbio. A aceleração era uma linha contínua de potência suave e elegante que te colava no assento. A General Motors não o vendia, mas sim o oferecia mediante um sistema de arrendamento ou leasing super exclusivo. As pessoas que tiveram a sorte de ter um em sua garagem se tornaram fanáticas pelo carro. Não precisavam ir ao posto de gasolina, não precisavam de trocas de óleo, nem velas de ignição, nem correias de distribuição. Era o carro perfeito para o dia a dia, um sonho realizado para o bolso e o meio ambiente. Então, se era o carro do futuro e as pessoas o amavam, o que diabos deu errado? Aqui é onde a história se torna obscura, retorcida e digna de um filme de suspense de Hollywood. Apesar de o EV funcionar maravilhosamente e ter uma lista de espera quilométrica, a General Motors começou a receber pressões brutais de diferentes setores. Por um lado, as petrolíferas estavam aterrorizadas como um carro que não consumia nem uma gota de combustível. Por outro lado, a própria marca se deu conta de um detalhe assustador para o seu negócio. Um carro que quase não requer manutenção é uma sentença de morte para as concessionárias que vivem dos reparos. Em um giro dos acontecimentos que ainda hoje gera uma indignação total, a General Motors decidiu cancelar o programa de forma abrupta no ano 2003, traindo seus clientes mais fiéis. Mas não só o cancelaram, o que fizeram depois foi uma carnificina. Apesar de os usuários terem suplicado, feito greves de fome e oferecido cheques em branco para comprar os carros e salvá-los, a companhia se negou categoricamente. A General Motors confiscou cada um dos F1 que estavam nas ruas como se fossem evidência criminal. Houve cenas dramáticas de pessoas chorando e abraçando seus carros, enquanto os guinchos os levavam à força. E sabem o que fizeram com eles? Os levaram para lugares secretos no deserto e os passaram por prensas hidráulicas até convertê-los em tristes cubos de metal sucateado. Só uns poucos sobreviveram em museus, mas com seus motores e baterias arrancados para que nunca mais voltassem a rodar. Foi um automocídio, planejado com uma frieza que assusta. A razão oficial da marca foi que o carro não era rentável e que a tecnologia das baterias de níquel metal hidreto ainda não era boa o suficiente para o mercado em massa. Mentira total! A realidade é que o F1 demonstrou que o carro elétrico já era viável há 30 anos, e isso era uma ameaça para o status quo.
Tinha uma autonomia de até 260 km em suas últimas versões, mais que suficiente para o uso diário de qualquer pessoa. Foi um carro avançado demais, não só por sua tecnologia, mas por sua proposta social e econômica. O mundo, ou pelo menos os que têm o controle do petróleo, não estavam prontos para deixar ir sua galinha dos ovos de ouro e preferiram aniquilar o competidor mais brilhante. O legado do EV1 é gigante, e seu sacrifício não foi em vão. Sem ele, é muito provável que hoje não tivéssemos a urgência pela mobilidade elétrica que vemos em todas as marcas. Foi o mártir que teve que morrer da forma mais cruel para que o público se desse conta de que estavam nos ocultando o futuro em nossas próprias narinas. É recordado como o carro que tinha todas as respostas, mas ao qual não deixaram fazer as perguntas. Um gênio de alumínio e elétrons que foi silenciado antes do tempo, mas cuja faísca acendeu a revolução elétrica que finalmente ninguém pôde deter. Uma lenda que foi assassinada, mas que hoje vive em cada carregador elétrico do mundo. E não se mova, o próximo carro é uma verdadeira lenda de resistência. Número 3. Tucker 48. Depois da Segunda Guerra Mundial, o público americano estava desesperado para comprar carros novos, mas as grandes marcas de Detroit continuavam vendendo designs de antes da guerra, velhos e chatos. Nesse cenário apareceu Preston Tucker, um visionário com uma energia inesgotável, que decidiu que o mundo merecia algo melhor, algo mais seguro e muito mais rápido. Assim nasceu o Tucker 48, também conhecido como o Tucker Torpedo, um carro que não só era avançado, mas que parecia ter sido projetado por alguém que vinha de outra dimensão para salvar vidas na estrada. A primeira coisa que saltava à vista era seu terceiro farol central, apelidado de o Olho de Ciclope. Mas não era um enfeite. Era um farol direcional, que girava junto com o volante. Se você fazia uma curva à esquerda, o farol iluminava para a esquerda antes que o carro terminasse de virar. Isso, que hoje vemos nos carros de luxo com faróis LEDs adaptativos, Tucker implementou de forma mecânica em 1948. Mas a verdadeira obsessão de Preston Tucker era a segurança dos passageiros, algo que as outras marcas da época não se importavam em nada. O Tucker 48 foi o primeiro carro projetado com uma célula de segurança. Tinha um painel acolchoado para proteger em caso de impacto, e o para-brisa estava projetado para ser ejetado para fora se os passageiros batessem contra ele, evitando que os vidros cortassem as pessoas. Longe de se conformar com a estética, Tucker rodeou seus passageiros com um marco perimetral de aço reforçado que funcionava como um escudo impenetrável contra impactos laterais, uma ideia que Detroit levaria 2 décadas para considerar seriamente. O coração da besta, aquele motor Franklin de helicóptero, estava ancorado a um subchassí revolucionário, que podia ser extraído por completo, afrouxando apenas 4 parafusos em menos de 30 minutos. Era o primeiro sistema de troca rápida de trem de força na história. A visão de Tucker era clara. Se o seu motor falhasse, a concessionária te instalava um de reposição no instante, para que você não parasse de rodar enquanto consertavam o original. Para eliminar o ruído e a fricção, descartou as transmissões convencionais em favor do sistema Tuckermatic, que utilizava 2 conversores de torque para conseguir uma suavidade de marcha inigualável. Os puxadores das portas se fundiam com a carroceria para cortar o vento, e os para-choques montavam amortecedores elásticos, que absorviam golpes sem que o chassi sofresse um arranhão. A ignição também era de outro mundo, apoiada em uma bateria de alta voltagem que garantia que esse motor de aviação despertasse rugindo mesmo nos invernos mais brutais. Tucker não construía simples carros, projetava fortalezas de sobrevivência que deixavam os Cadillac da época como tristes brinquedos de lata. Sua obsessão pela vida era tanta que incluiu cintos de segurança opcionais, uma medida que seus rivais qualificaram de ridícula, alegando que isso assustava a clientela. Até tinha um detalhe que hoje nos deixa de queixo caído. A câmera de segurança não era uma câmera de vídeo, mas sim um espaço vazio debaixo do painel do lado do passageiro. Em caso de uma colisão iminente, o passageiro dianteiro podia se lançar nesse espaço acolchoado para se proteger do impacto contra o para-brisa ou o painel. Era uma solução analógica e brilhante antes que existissem as bolsas de ar. Tucker também instalou freios a disco e um sistema de suspensão independente que fazia o carro ser dirigido como um sonho de seda, enquanto os carros da concorrência continuavam saltando como carroças de madeira. Mas o motor era a coisa mais louca de tudo. Tucker queria algo potente e leve. Então pegou um motor de 6 cilindros opostos que originalmente era usado em helicópteros. Sim, um motor de aviação arrefecido a ar. Seus engenheiros o modificaram para usar arrefecimento a água e o colocaram na parte traseira do carro. Isso lhe dava uma tração incrível e permitia que a frente do carro fosse muito mais baixa e aerodinâmica.
Tinha tanta potência que podia alcançar os 190 km por hora com uma facilidade espantosa, deixando os motores da General Motors mordendo o pó em qualquer autoestrada. Por que foi avançado demais? Preston Tucker cometeu o erro de anunciar todas essas maravilhas antes que a fábrica estivesse pronta para a produção em massa. A imprensa e os concorrentes começaram a chamá-lo de fraude. O governo dos Estados Unidos, pressionado pelas grandes corporações que temiam que o Tucker fizesse seus carros parecerem obsoletos, o que era verdade, iniciou uma investigação por fraude contra a companhia. Embora Tucker tenha sido declarado inocente de todas as acusações, o dano já estava feito. A má publicidade e os problemas legais asfixiaram a empresa. Só chegaram a ser fabricadas 51 unidades antes que a fábrica fechasse para sempre. Hoje em dia, o Tucker 48 é um dos carros mais valiosos do mundo. Os colecionadores pagam milhões de dólares por ele. Por eles porque representam o momento em que um só homem tentou mudar as regras do jogo, e quase conseguiu. Tucker introduziu a ideia de que a segurança devia ser uma prioridade, não um luxo opcional. Suas inovações foram tão adiantadas que a indústria demorou décadas para adotar o painel acolchoado ou os freios a disco como padrão. Foi um carro nascido do otimismo e da genialidade que terminou sendo vítima do medo que os gigantes de Detroit lhe tinham. Número 2. Vector W8. Este não é apenas um carro esportivo. É uma peça de tecnologia militar com 4 rodas que fez Lamborghini e Ferrari parecerem brinquedos de plástico quando apareceu no final dos anos 80. Seu criador, Gerald Wiegert, passou mais de uma década aperfeiçoando o conceito porque não queria usar tecnologia de carros convencionais. Ele queria que o Vector fosse o objeto mais avançado sobre a face da Terra, utilizando materiais e processos de fabricação que naquela época só se encontravam na NASA ou na Força Aérea dos Estados Unidos. A primeira coisa que te atingia à vista era sua carroceria. Estava fabricada como uma mistura de fibra de carbono e Kevlar, materiais que hoje são comuns na Fórmula 1, mas que em 1989 eram incrivelmente caros e difíceis de manejar. O chassi era uma estrutura de alumínio com rebites aeronáuticos, exatamente igual a como se constrói a fuselagem de um avião. Mas o que realmente o colocava em outra galáxia era seu interior. Esqueçam os relógios de agulha tradicionais. O Vector W8 tinha um painel de instrumentos composto por telas digitais de alta resolução que eram idênticas às de um caça de combate F-17. Tinha menus para revisar a pressão dos pneus, a temperatura dos gases de escape e uma infinidade de dados técnicos que nenhum motorista da época sabia como interpretar. O coração desta besta era um motor FE, 8 de 6 litros com 2 turbocompressores massivos. Em sua configuração mais conservadora, entregava mais de 600 cavalos de força, mas os engenheiros diziam que se você ajustasse a pressão do turbo, o motor podia superar facilmente os 1000 cavalos de força. Estamos falando de números que hoje em dia só alcançam os hiperesportivos de milhões de dólares, mas o Vector já o fazia há mais de 30 anos. A transmissão era uma caixa automática de 3 velocidades altamente modificada, similar à que se usava nas corridas de aceleração, para poder suportar o torque brutal que teria destroçado qualquer caixa manual da época. Por que dizemos que foi avançado demais? Principalmente por sua complexidade e seu custo de fabricação. O Vector W8 era um pesadelo logístico. Cada carro era construído à mão com uma atenção ao detalhe tão doentia que a produção era desesperadamente lenta. Além disso, o preço era proibitivo para quase qualquer mortal. Mas o verdadeiro problema foi que a tecnologia de gestão eletrônica do final dos anos 80 ainda não era madura o suficiente para controlar de forma confiável um motor tão potente e complexo. O carro era incrivelmente rápido, capaz de superar os 340 km por hora, mas manter todas esas telas e sensores funcionando corretamente era uma labor titánica que exigia quase uma equipe de engenheiros de aviação permanente. A história do Vector esteve cheia de dramas financeiros e brigas corporativas que terminaram por afundar a empresa, depois de produzir apenas 17 unidades para o público. O mundo não estava pronto para um carro que usava interruptores de grau militar e telas de radar em vez de rádio. Foi um carro que saltou várias etapas da evolução automotiva, tentando nos levar diretamente para a era dos aviões espaciais, quando ainda estávamos usando reprodutores de cassetes. O Vector W8 continua sendo hoje o símbolo máximo do excesso tecnológico americano. Uma máquina que não pedia perdão por ser tão complexa e que hoje parece saída de um filme de ficção científica de grande orçamento. É o lembrete de que a ambição americana não tem limites quando se trata de velocidade e tecnologia de ponta. O W8 não queria ser um carro, queria ser um avião,
que por erro tinha que rodar sobre o asfalto. Mas se este caça de combate terrestre lhes impressionou, o que vem no posto número 1 é, sem nenhuma dúvida, o experimento mais audaz, estranho e fascinante da história do automóvel. Vamos falar de um carro que não usava pistões, nem cilindros, nem nada que tenham visto antes debaixo de um capô. Número 1. Chrysler Turbine Car. Se há um carro que define perfeitamente a frase avançado demais para a sua época, é sem nenhuma dúvida o Chrysler Turbine Car de 1963. Imaginem o cenário. Estamos na era dourada dos motores de pistões, o ruído das válvulas e o cheiro de gasolina com chumbo. De repente, a Chrysler apresenta um carro que não tem pistões, não tem radiador, não tem sistema de arrefecimento à água e, o mais incrível de tudo, não soa como um carro. Soa exatamente como um avião comercial de passageiros se preparando para decolar na pista de um aeroporto. Era uma turbina de jato metida em um elegante corpo de coupé cor bronze. A engenharia deste veículo era simplesmente alucinante. Sob o capô não havia um bloco de ferro pesado, mas sim uma turbina de quarta geração desenvolvida pela Chrysler após décadas de pesquisa secreta. Este motor girava a incrível velocidade de 44.500 rotações por minuto. Sim, ouviram bem. Enquanto um motor normal da época sofria para chegar às 5.000, este pequeno monstro girava quase 10 vezes mais rápido. A turbina era extremamente simples em comparação com um motor de pistões. Tinha 80% menos de peças móveis. Não precisava de velas de ignição, apenas uma para a partida. Não precisava de trocas de óleo frequentes. E, o melhor de tudo, era praticamente indestrutível, porque não havia fricção entre as peças metálicas principais. Mas a característica mais famosa e louca do Chrysler Turbine era sua dieta. Este carro não era caprichoso como o que bebia. Por ser um motor de combustão contínua, podia funcionar com quase qualquer coisa que fosse inflamável. Os engenheiros da Chrysler o testaram com diesel, com querosene, com óleo vegetal e até com álcool de alta graduação. Conta-se a anedota de que o presidente do México naquela época, para pô-lo à prova, encheu o tanque de um desses carros com tequila, e o carro funcionou perfeitamente sem uma única queixa. Em uma exibição na França, até o fizeram funcionar com perfume Chanel número 5. Era o carro com o sistema de combustível mais flexível da história da humanidade. Por quê? Era tão avançado? Porque eliminava de uma vez por todas todos os problemas dos carros convencionais. Não vibrava em absoluto. Você podia colocar uma moeda de lado sobre o painel enquanto o motor estava ligado, e ela não se movia. Não precisava de anticongelante porque não tinha água, o que significava que podia arrancar instantaneamente a 30 graus abaixo de zero sem nenhum esforço. Além disso, o escapamento era surpreendentemente limpo, em comparação com os motores da época, já que a combustão da turbina era muito mais completa e eficiente. A Chrysler estava tão segura de seu sucesso que fabricou 50 unidades e as entregou a famílias comuns de todos os Estados Unidos para que as usassem em sua vida diária durante 2 anos. Foi o experimento de mercado mais grande e custoso da história. Lamentavelmente, como devem ter adivinhado, ser o carro do futuro tem suas armadilhas. O primeiro grande obstáculo foi o custo de fabricação. As turbinas exigiam materiais exóticos, como ligas de metais resistentes ao calor extremo, que eram caríssimos de produzir em grande escala. O segundo problema era o consumo de combustível na cidade. Embora na estrada fosse eficiente, nos semáforos a turbina continuava girando a milhares de rotações por minuto, devorando combustível mesmo estando parada. Mas o golpe final foi a nova lei de emissões dos anos 70. Embora a turbina queimasse muito bem o combustível, produzia óxidos de nitrogênio que eram difíceis de controlar com a tecnologia de filtros desse momento. O mais triste desta história é o seu final. Quando terminou o período de teste, a Chrysler recuperou os carros. Apesar de as famílias que os usaram estarem encantadas e não quererem devolvê-los, a empresa decidiu que o projeto não era comercialmente viável, devido aos altos custos e às novas regulamentações ambientais. Para evitar pagar impostos de importação pelos componentes e por razões de responsabilidade legal, a Chrysler fez o impensável. Mandou quase todos os carros para uma planta de sucata para serem esmagados e queimados. Das 50 unidades originais, só sobreviveram 9, a maioria em museus. O Chrysler Turbine Car foi o momento em que estivemos a ponto de trocar os pistões por turbinas para sempre. Foi um carro que prometia uma manutenção mínima, uma suavidade de marcha incomparável e a capacidade de funcionar com qualquer combustível do mundo. Foi o pico máximo da criatividade americana, um sonho da era do jato que se chocou contra a realidade econômica e política. E será para sempre o número 1 dos carros que chegaram muito cedo a um mundo que ainda estava aprendendo a caminhar. E aí o tem,
Amigos. 10 máquinas incríveis que desafiaram as leis do seu tempo e que, embora muitas tenham fracassado no seu momento, nos deixaram um mapa de como seria o futuro. Desde tetos robóticos nos anos 50 até motores de avião nos 60 e telas sensíveis ao toque nos 80, a indústria americana demonstrou que quando se trata de inovar, não tem medo de arriscar tudo. Estes carros são a prova de que o progresso nem sempre é uma linha reta, mas sim um caminho cheio de gênios incompreendidos e máquinas que simplesmente nasceram na época errada. Se gostaram deste percurso pela história mais louca da automotriz, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like para mais conteúdo sobre motores e lendas do asfalto. Nos vemos no próximo vídeo.